9h10, informações sobre a vacinação em São Paulo. Agora, numa entrevista ao vivo com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Secretário, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Como sempre, muitos assuntos sobre vacinação. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: data de 1º de março para a vacinação da faixa a partir de 80 anos de idade, mantida na cidade de São Paulo? Sim, nós recebemos ontem, inclusive, a notícia da Secretaria Estadual de Saúde e também do Instituto Butantan, que nós devemos receber até sexta-feira as doses para a vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos. Recebendo as doses, nós imediatamente distribuímos para os drive-thrus e também para as nossas unidades de saúde, que vão iniciar o mais rapidamente possível a vacinação desses idosos. Essa vacinação é muito importante, tendo em vista que nós continuamos, isso se dá no país inteiro, em São Paulo e na cidade, é o idoso que continua sendo exatamente aquela pessoa mais atingida pela pandemia, tanto do ponto de vista das internações, mas sobretudo do ponto de vista dos óbitos. Então, é absolutamente importante que a gente dê esse novo passo na vacinação de mais uma faixa etária da população idosa da cidade. O senhor falou na chegada dessa nova leva de vacinas na sexta. Se isso se confirmar, a vacinação dessa faixa etária pode ser antecipada para sexta, secretário? Não, porque aí a gente precisa, chega nos nossos depósitos, nos PADs da prefeitura, aí os nossos caminhões refrigerados saem para distribuição, para você ter uma ideia, em 468 unidades básicas de saúde, mais ainda os 5 drive-thrus que a gente tem funcionando em toda a cidade. Então a gente deve concluir toda essa distribuição de vacinas ainda no sábado, para que a gente possa, de forma segura, as pessoas, quando forem à unidade nossa, a partir do dia 1º, segunda-feira, toda a vacina esteja disponível exatamente para a gente vacinar essa população. Secretário. Vamos fazer sempre o esforço no sentido de ganhar um dia, de se ganhar o máximo possível de tempo. Mas chegando sexta-feira, realmente a gente vai ter um período aí de sexta e sábado para fazer a distribuição. Desculpe interromper o senhor respirou, eu entrei aqui. Só para a gente entender, ontem chegaram vacinas de Oxford, no Rio de Janeiro, e já a expectativa é de que comecem a ser distribuídas imediatamente. Imagino que São Paulo também deva receber um montante dessas vacinas, não posso esperar de outra forma. Também temos essa quantidade de vacinas que a Thaís estava citando, que o senhor já começou a comentar, do Butantan para sexta-feira. O senhor está esperando quantas vacinas para esse momento? E isso, obviamente, não só o desejo do senhor. O desejo do senhor é 48 milhões de vacinas. Mas quanto é que o senhor acha que vai receber nesse momento e acha que vamos até que faixa da população com isso que vai estar disponível? Bom, nós vamos receber na sexta-feira 91.700 doses da vacina Coronavac para a vacinação da população entre 80 e 84 anos. Também já recebemos um comunicado da Secretaria Estadual de que na próxima semana a gente recebe, então, um novo lote, o segundo lote, o primeiro lote da AstraZeneca Oxford foi de 168 mil doses. Nós devemos receber um segundo lote que, pela programação da Secretaria, seria no sentido da gente ampliar as faixas de vacinação, mas não está confirmado. A Secretaria apenas nos deu a perspectiva da semana que vem receber essa vacinação, essas vacinas da Oxford, e também não nos deu a quantia, não nos deu a quantidade. Então a gente não tem como fazer qualquer tipo de planejamento, mas há uma expectativa muito positiva de que na semana que vem a gente possa receber um novo lote da AstraZeneca Oxford. Uma coisa importante para a gente salientar, o ano passado, em 20 dias, nós vacinamos na cidade 5 milhões de pessoas no H1N1, na vacina da gripe. Então, a estrutura que o município tem de vacinação em massa é muito grande. Quer dizer, nós tendo, a cidade tendo a vacina, nós temos estrutura para fazer uma vacinação muito rápida, muito eficiente, muito eficaz. Então, nós devemos receber 91 mil doses sexta-feira da Coronavac e na semana que vem um novo lote de Oxford, mas não sabemos ainda, primeiro, a quantidade e segundo, para que faixa da população ela deveria ser utilizada.
Secretário, quais são as regras da Prefeitura para a chamada xepa da vacina? Aquelas doses que sobraram no vidrinho, porque o vidrinho, se não me engano, tem 10 doses, aquela 2 doses que sobram no fim do dia, que evidentemente é melhor que não se percam e que alguém pode receber não estando no grupo prioritário. Como é que está funcionando isso? Olha, primeiro nós fizemos uma mudança importante, nós estamos utilizando nas unidades nossas os frascos de 10 doses no início do dia e ao longo do dia, para deixar os frascos de 1 dose para o final do dia. O instrutivo da Secretaria Municipal coloca que as doses remanescentes devem ser administradas em idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Nós, a unidade de saúde, nós temos o controle e a lista dos idosos na região da unidade de saúde que estão no SUS, mas nós não temos a lista das pessoas que estão nessa faixa etária que não estão no SUS. Por isso que nós pedimos para que essa população que não está cadastrada no SUS, ela ligue para a nossa unidade ou eventualmente vá até a nossa unidade para colocar o seu nome, o seu contato, porque sempre ao final do dia, se houver dose remanescente, nós vamos chamando pela ordem do cadastro, né, pela ordem deste cadastramento, nós vamos chamando exatamente as pessoas para serem vacinadas. Normalmente tem sobrado poucas vacinas, mas é importante que a gente tenha uma lista organizada que inclua não só as pessoas que são cadastradas no SUS, mas eventualmente aquelas que não são cadastradas no SUS e que têm o mesmo direito de vacinação. Então é o posto de saúde que liga e chama, não é para ficar esperando na porta do posto, é isso? Exatamente. Não, nós é que chamamos, né? Na medida que sobram as doses remanescentes, um profissional nosso liga para a pessoa e diz, olha, por favor, compareça então à nossa unidade que você será vacinada. A pessoa vai para a unidade de saúde com a segurança e a certeza que vai ser vacinada. Não adianta ir na porta do posto de saúde e ficar esperando, eventualmente, a possibilidade de ser vacinada. Nós temos o controle e, de forma organizada, para não ter aglomeração, a gente vai chamando pela lista. Secretário, quantos paulistanos tem nessa faixa de 80 a 84 anos cadastrados pela Secretaria de Saúde? Nós temos cerca de 87 mil idosos cadastrados nessa faixa. Então, nessa dose, nesse carregamento de Coronavac, vai dar para metade. Ou, aproveito para emendar uma outra pergunta. O governo federal disse, olha, recebam, usem tudo na primeira dose. Os senhores vão fazer isso? Exatamente, ou em volta de um número de paulistanos cadastrados que o senhor tem, é o de doses Coronavac. Não. Inclusive o Ministério da Saúde ontem ratificou em documento de que você deve administrar apenas a vacina que você tem para a primeira dose, porque havia exatamente houve essa notícia de que os municípios poderiam chamar todo mundo, vacinar na primeira dose, contando que a segunda dose virá. Nós temos uma programação com a Secretaria Estadual em relação aos lotes. Então, quando chega um lote agora de 91 mil vacinas, eu terei o segundo lote idêntico em quantidade de 91 mil vacinas daqui a 28 dias para dar a segunda dose ao mesmo público. Então, eu posso utilizar exatamente as 91 mil doses nos 87 mil idosos entre 80 e 84 anos. Por quê? Porque nós temos uma programação de recebimento da segunda dose daqui 28 dias. Então, secretário, só para ver se eu entendi direitinho. Temos 90 mil doses para grandeza, 90 mil idosos nessa faixa, 80 a 84 anos. Como ainda vamos receber na segunda-feira essas doses de Oxford, que o senhor disse que ainda não foram quantificadas, né? A Secretaria ainda não sabe exatamente quantas serão, mas serão, não é? Várias. Dá para acreditar que já não vamos parar mais na primeira dose para 80 a 84 anos. Já a gente vai estar abrindo para outra faixa, é isso? Mas a gente só pode iniciar, isso é importante que se diga, a gente só pode iniciar com a confirmação da Secretaria Estadual, por conta de que ela nos garante, quem tem a condição de nos garantir que eu tenho seguramente a primeira dose, e no caso da Coronavac, daqui a 28 dias a segunda dose. No caso da Oxford, daqui 3 meses a segunda dose, é a Secretaria de Estado. E o município não pode adiantar o processo de vacinação sem esse calendário muito seguro.
Isso é que é importante que se diga, porque senão a gente inicia um processo de vacinação onde você não tem garantida a segunda dose, né? O lote que garante a segunda dose. Então, por isso que, por enquanto, o que nós temos seguro é a partir de segunda-feira as vacinas de primeira dose para a população de 80 a 84 anos e, se Deus quiser, vindo na semana que vem, um outro conjunto de lotes, seja da Coronavac ou da AstraZeneca, tudo indica que será da AstraZeneca, com a orientação da Secretaria Estadual, a gente vai ver, então, o que pode ser feito em relação ao número de doses e em relação à faixa etária. É isso aí. Secretário Edson Aparecido, hoje o governo do estado vai anunciar novas medidas na gestão da quarentena no estado de São Paulo. E há uma novidade, não é? A Prefeitura de São Bernardo, coladinha com São Paulo, decretou toque de recolher durante a noite e a madrugada até às 5 da manhã. Isso é algo que ainda não havia sido implementado de uma forma tão firme do lado da cidade de São Paulo. Queria perguntar para o senhor se o senhor acha que essa medida de restringir a circulação nas noites e nas madrugadas é algo adequado e viável para a cidade de São Paulo. Olha, as medidas de distanciamento social e de restrição, elas precisam ser tomadas com eficácia e elas precisam ter a adesão da sociedade, elas precisam ter a adesão das pessoas, né? Primeiro. Segundo, toda medida que você toma, você tem que ter garantido que ela será executada, ou seja, que terá um processo de fiscalização, que terá um processo de acompanhamento, evidentemente, para você ter um toque de recolher, para que as pessoas não circulem nas ruas, né? Você tem que ter, evidentemente, a força do poder de polícia, que o município não tem. Força de poder de polícia, quem tem é o Estado, né? que tem a PM, enfim. Então, a medida, nós precisamos tomar medidas de restrição que, nesse momento, primeiro, né, derrube a disseminação de casos que está aumentando. E, sobretudo, no caso da cidade de São Paulo, pelo controle que a gente tem, a disseminação do aumento de novos casos entre a faixa etária entre 20 e 45 anos, que é exatamente aquele jovem adulto que está circulando ou nas noites, mas também circula no trabalho. Então, essa é a principal faixa hoje que se contamina na cidade, mas não é aquela que é internada, né? A que é internada é o idoso acima de 65 anos, 4 vezes mais do que o jovem entre 20 e 45. E também não é aquela que vai a óbito. Quem vai a óbito é o idoso, por exemplo, acima de 75 anos. 10 vezes mais óbitos do que o jovem entre 20 e 45 anos. Então, você precisa tomar medidas que elas exatamente estejam adequadas a essa realidade da pandemia. Segundo, que possa ter uma adesão consciente da sociedade. Por que o ano passado nós conseguimos, né, fazer o chamado achatamento da curva de disseminação? Porque a adesão às medidas de distanciamento na cidade foram gigantescas. Nós tivemos 8 milhões de pessoas que deixaram de circular na cidade durante 42 dias. Mas, secretário, então, no caso da possibilidade de um toque de recolher, o senhor acha que haveria adesão a isso e haveria também consequência positiva no refrear da propagação da Covid? Nós precisamos, evidentemente, ter medidas que possam aumentar o nível de distanciamento social. Isso não há a menor sombra de dúvida em função do crescimento de casos. Agora, você precisa, por exemplo, numa região metropolitana como a nossa, altamente conurbada, onde o que divide uma cidade da outra é uma rua de 5 metros, as medidas têm que ser coletivas, têm que ser conjuntas, para que elas tenham eficácia. O cidadão trabalha numa cidade, mora em São Paulo, trabalha numa cidade aqui do lado, ou mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo. Então, é preciso que a gente tome medidas, por isso que eu estou dizendo, medidas que sejam eficazes, né, que mobilize o conjunto do poder público e que tenham adesão da população. Secretário, aliás, as outras cidades do ABC já disseram que vão esperar a decisão da capital para saber se seguem ou não nessa linha adotada por São Bernardo. Nisso que o senhor está dizendo, não é? Não adianta uma cidade isolada tomar uma decisão, sendo que é uma rua que a separa do município vizinho. Isso já foi combinado com as prefeituras do ABC? Essa decisão está tomada já, secretário? Não, nós inclusive estamos esperando agora a decisão do Comitê de Contingência, que se reúne agora pela manhã. Aí a medida mais ampla que será adotada é pelo governo do Estado, que deve anunciar essas medidas aí até o início da tarde, exatamente porque o Estado tem a capacidade
e isso que eu chamei do chamado poder de polícia, da efetividade da fiscalização, da execução da medida. Então, o município vai esperar as medidas do Comitê de Contingência, do Governo do Estado e, obviamente, a partir daí, se articular com o Governo do Estado e com os demais municípios. Secretário, só para terminar, a gente está esperando aquilo que vai ser anunciado pelo Governo do Estado, meio de 45, aliás, estaremos ouvindo ao vivo aqui na Bandeirantes. Mas, pelo que eu estou entendendo, e a Grande São Paulo tem a população de um país, né? Nós podemos ter, pelo que eu estou entendendo, um posicionamento que vai ser determinado pelo Governo do Estado, ou indicado pelo Governo do Estado, que já está sendo utilizado nas cidades do interior, e a Grande São Paulo com um posicionamento não completamente, mas um pouco diferente. Eu acho que na medida que o Governo do Estado tomar a sua posição, isso tudo depois se reflete, inclusive, num decreto do governador, então, portanto, também tem a força jurídica do decreto governamental. Eu acho que a partir daí todos nós vamos nos organizar, vamos ver um pouco o que então o Comitê de Contingência apontou e a realidade de cada cidade. A cidade de São Paulo, os índices nossos, embora nós tenhamos um aumento do número, uma elevação da notificação de novos casos, mas nós estamos com as internações ainda sob controle, a ocupação dos leitos de UTI. São Paulo, inclusive... Quais são os números hoje de ocupação dos hospitais em São Paulo, secretário? Os hospitais públicos da Prefeitura, 71% a taxa de ocupação dos leitos de UTI e 63%, 64% de enfermaria. Acontece que a cidade de São Paulo, por uma característica particular, já desde o ano passado, aconteceu isso durante todo o período da pandemia, nós temos hoje, por exemplo, internados nos leitos públicos do município, 23% de pessoas não residentes na cidade, né? Então, a cidade acaba recebendo pessoas de todo o estado, de toda a região metropolitana, enfim. Então, sob o ponto de vista das internações, das ocupações de leitos, nós temos controle. Há uma efetiva elevação de número de casos que precisa ser monitorada, que precisa ser acompanhada, para que a gente não tenha exatamente o que aconteceu o ano passado, no pico da pandemia, em junho, julho e agosto. Queria agradecer ao secretário Edson Aparecido, secretário municipal de São Paulo, secretário da Saúde, que falou com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista também retransmitida pela capa do portal UOL. Obrigada, secretário. Obrigado, eu que agradeço.